graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, aqueles que acompanham pela internet, e que o Espírito Santo de Deus ministre a palavra ao teu coração, fale contigo, venha trazer a edificação, a exortação, o conforto, aquilo que Ele deseja aos corações. Vamos orar a Deus alguns instantes. Senhor Deus, eis-nos aqui submissos diante da Tua palavra, que será lida, será explicada, mas não confiamos na nossa capacidade, confiamos na unção que vem do Senhor. Só o Senhor Deus para falar aos corações, só o Senhor para nos dar condição de viver a Tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes. Queremos, Deus, dar atenção a tudo que o Senhor diz e viver, e pedimos que nos ajude. Senhor, aplica essa palavra aos corações, afasta tudo aquilo que atrapalha o entendimento e renova, Deus, o vigor, o ânimo do Teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem você quer no governo da tua vida? Quem você quer que governe a tua casa, a tua cidade, a tua nação? Nesse período, onde inicia as campanhas eleitorais, é muito comum ouvirmos a resposta rápida a essa pergunta, talvez com uma gracinha, talvez com o número do seu candidato, talvez com as suas preferências políticas. E realmente, alguns acham que o destino da sua vida vai ser mudado dependendo de quem estiver na presidência da República, no governo do Estado, na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado. Meus irmãos, eu não digo que essas pessoas não tenham importância, tem sim. Mas será que de fato eles são os governantes da nossa vida? Será que justifica as brigas que alguns têm nesse período por causa de preferências? Logo de início, já deixo aqui um alerta. Em nome do Senhor Jesus Cristo e por amor a Jesus Cristo, não entre em demandas, em disputas, em brigas com irmãos ou com pessoas de outro lugar, mesmo que não sejam de igreja, a respeito de candidato algum. Passa o período da eleição, eles vão governar e você está aí de rixa com alguém? Não faça isso. Não estou aqui dizendo para que você não tenha as suas preferências, seja aquela ou seja outra, mas que você não entre em demandas por causa disso. Brigas, discussões, ofensas, atritos, totalmente desnecessários. É interessante observar na história bíblica a revelação progressiva de Deus. Não sei se você já ouviu falar disso, mas eu acho importante que você saiba e que você reconheça, que você analise, que você perceba nas Escrituras isso. A Bíblia não foi dada para falar tudo sobre todos. Repito, a Bíblia não é um livro onde você vai encontrar tudo o que você precisa sobre todos os assuntos. Não, ela não foi dada com esse motivo. Ela não foi entregue a nós com esse propósito. Por isso que alguns vão procurar algumas coisas na Bíblia e não encontram. E aí começam a inventar coisas e forçar texto. O texto bíblico não diz, mas ele dá um jeito de fazer como se estivesse dizendo. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso que revela quem é Deus, o único Deus vivo. Quem somos nós? Antes da queda e depois da queda. Como que a gente se relaciona com esse Deus Todo-Poderoso?
e como a gente deve se relacionar uns com os outros e viver nessa terra de modo que agrade a Deus. Esse é o propósito da Bíblia Sagrada, é nos tornar sábios para a salvação por meio de Cristo Jesus. E é interessante que no início Deus fez o homem e a mulher colocou no jardim do Éden. Não havia pecado ainda, não haviam transgredido a lei de Deus. E não fiquem chateados, mas já tinha trabalho. O trabalho não é consequência do pecado. Essa semana ainda escutei alguém comentar algo nesse sentido. Falei, eu tenho que alertar a igreja. Pastor, trabalhar não é pecado? Não. Trabalhar é bênção. O que veio decorrente do pecado é o trabalho árduo. Aquilo que seria fácil se tornou difícil. Por isso que fala, do suor do teu rosto comerás. E ainda que você não soe, a ideia da dificuldade, que o sustento viria para a tua casa, para a tua mesa. Dentre as várias consequências, o trabalho começou a ser penoso, mas o governo de Deus continuava, a misericórdia de Deus continuava. Se você se recordar, lá em Gênesis, após a queda, o homem e a mulher pegaram folhas e se cobriram, porque perceberam que estavam nus. Deus, ao conversar com eles, e eles se esconderam, falou, olha, quem te fez vocês verem que vocês estavam nus? Pecaram, pecamos. E Deus fez uma vestimenta de peles para eles. Se você quiser ver, é possível ver isso. Houve o primeiro sacrifício ali, em favor dos homens, para que eles tivessem uma vestimenta melhor. O cuidado paterno, como disse domingo passado o reverendo Anísio, de cuidar de alguém que se descuidou, de amparar alguém que não merecia o amparo. Mas a graça e a misericórdia foram ao encontro e proveram vestimentas para eles. Assim Deus foi governando a terra, Deus trazendo instruções ao seu povo. Na época de Moisés, como um grande líder que foi levantado por Deus, ele recebia as instruções de Deus e juntamente com Arão, conduziam o povo na vontade de Deus. Após o período de Moisés, de Arão, de Josué, veio o período dos profetas, Elias, Eliseu, Samuel, juntamente com o período de juízes, onde Israel não tinha um rei, mas tinha pessoas que traziam a orientação de Deus para que eles fossem governados por Deus. Mas chegou num ponto que Israel começou a olhar as outras nações e falou, olha, nós queremos ter um rei também. As outras nações têm um rei, nós também queremos ter um rei. E foram clamar, foram reclamar com Deus, consequentemente, foram reclamar com Samuel, quem estava liderando o povo nesse período. E o texto que nós vamos ler e analisar nesse dia é exatamente a respeito disso, o governo de Deus. O que o povo queria e o que Deus entregou para eles. E como que foi isso? Abra por favor as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. Primeiro Samuel, capítulo 12. Deixa marcado o capítulo 12, vamos comigo lá no capítulo 8, para você entender o que eu estou dizendo. Capítulo 8, do versículo 4 a 6. Presta atenção nessa leitura, depois a gente vai para o capítulo 12. Primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 6. Depois nós vamos para o capítulo 12. Diz assim: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos
não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Olha o referencial. Olha, assim como as outras nações têm rei, nós também queremos ter. Versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Vai para o capítulo 12. Você viu que o povo havia chegado para Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei, todas as nações têm rei, nós também queremos ter um rei. Você governou bem, mas teus filhos não são lá aquelas coisas. Olha o capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Quem era esse rei? Saul. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem eu tomei o boi, de quem eu tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunho é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e o fizeram habitar nesse lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos reis de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos a Baalins e Astarote. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, a Baraque e a Jefité e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitaste em segurança. Vendo-vos que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era vosso rei. Agora, pois, eis o rei que elegeste e que pediste, eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante de vós. Não é agora o tempo da cega, do trigo,
Clamarei, pois, ao Senhor, e Ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tende cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveita e tampouco vos pode livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis. Preste atenção, tanto vós como o vosso rei. Irmãos, eu sei que o texto é longo, mas é necessário que a gente pare para pensar o seguinte: Samuel estava dizendo para eles: olha, vocês têm algo do que me acusar? Eu aceitei suborno, eu peguei gado, eu peguei jumento, eu peguei alguma coisa de vocês que não era lícito, eu fiz algo de errado com vocês, para vocês me desprezarem e pedir um rei? Tudo bem, foi constituído já o rei, mas eu quero terminar a minha etapa, o meu mandato aqui, certo de que eu estou isento diante de Deus de qualquer culpa. E todo o povo testificou, falando: não, Samuel, tranquilo, você fez só o que era certo. Irmãos, quando a gente olha isso aqui, a gente vê um momento de transição no meio do povo de Deus. Enquanto Deus governava eles diretamente através dos juízes e dos profetas, agora eles queriam que tivesse alguém no sentido político, não no sentido tanto teológico, que não fosse o governo de Deus, tipo Deus falando com os profetas instruindo o povo, mas que tivesse um governante que fizesse aquele arranjo que às vezes é necessário para se dar bem com os outros. É interessante que o sucesso do governo, de um governo legítimo, depende da obediência a Deus. Não depende de quem é esse ou aquele eleito, o escolhido. Nós vimos pela Bíblia Sagrada, não dá tempo de a gente ler todas as passagens agora, que Saul foi escolhido pelo povo. Mas depois de um tempo, ainda que ele tenha feito grandes coisas, como homem que era, também errou. Mas não podemos atribuir a infelicidade do povo ao erro de Saul, porque às vezes tanto o povo como o rei caminhavam de forma errada. O próprio texto está falando aqui que teve um momento, durante o período de juízes mesmo, o período dos profetas, que eles adoraram a Astarote, adoraram a Baalaíns. Caso você não saiba o que é isso, são objetos de adoração pornográficos, idólatras, que eles se rendiam, que as outras nações adoravam. Então o povo que se dizia de Deus começou a adorar deuses estranhos. E um dos mandamentos que era muito claro, falou: não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás, não lhe darás culto. Ou seja, pecaram contra Deus. É interessante que pecaram, perceberam o seu erro, se arrependeram e Deus deu o livramento.
Deus enviou Baraque, Jefité, Samuel, está no versículo 11, e os livrou. Mas aí, passado um tempo, eles olharam outras nações e falaram: olha, aquela nação ali tem um rei, a gente não tem um rei, a gente só tem um profeta. A gente também quer um rei, eu quero ser igual aos outros. Tome cuidado, ser igual aos outros nem sempre significa estar bem. Não fique olhando as nações ao redor, os povos ao redor. Não rejeite o governo de Deus sobre a sua vida. Não confie que um governante vai mudar a tua vida. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim é a minha postura desde que eu estou nela, nós não indicamos candidato algum. Nós não deixamos vir aqui na frente e pedir voto. Nós não deixamos que algum irmão ou irmã faça campanha nos arredores da igreja aqui. Nós não proibimos de você expressar a tua opinião. Mas nós nos posicionamos claramente que aqui não é lugar para isso. Mas é lugar sim da gente discutir a relevância do governante e o teu procedimento. Por quê? Porque às vezes esperamos que venha alguém e resolva coisas que tem que começar a partir da nossa casa, a partir da nossa vida. Eu vejo tanta gente assustada com a corrupção, e às vezes você fura um farol vermelho. Às vezes você procura sonegar impostos. Isso não é corrupção também? Ah, pastor, mas é pequenininha. E toda pequenininha pode. Está liberado. Ah, pastor, ninguém é perfeito. Não estou falando isso, querido. Não estou falando que você está isento de erro. Estou falando para você colocar uma medida equilibrada, que é de buscar o Senhor como aquele que pode mudar a tua vida, e não colocar a tua esperança em um homem mortal, falho, semelhante a você. Quando a gente fala que o governo vem de Deus, a gente vê no verso 14: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandamento, e seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. É interessante que a Bíblia não fala o seguinte: ó, ele vai resolver a parada. Não, a parada somos todos nós. Ele não vai fazer tudo se você não fizer a parte que compete a você, especialmente de ter um procedimento correto. Vou falar uma coisa em amor, num tom bem manso, não fica bravo, tá bom? Bem manso. Falar mal de alguém não torna a tua vida melhor. Falar mal de um candidato não faz o teu ficar melhor. Faz? Você fala mal, o teu melhora? Antes fosse, né? Mas não acontece assim. E se for olhar, o teu também tem falhas. Tome muito cuidado com isso, com a maledicência. Você é alguém que foi feito para abençoar, e ao invés de você usar a tua boca para abençoar, você fica falando mal disso, falando mal daquilo, procedendo errado, e depois, plantando coisas ruins, você espera colher coisas boas. Isso não vai acontecer. Via de regra, especialmente nessa área, você colhe o que você planta. Ah, pastor, você quer falando que o governante que eu tenho é o que eu mereço? Você que está dizendo. Você que está dizendo. Às vezes pode até ser. Talvez não o que você merece, mas que seja necessário para corrigir. Ou você acha que tem hora que Deus não soltou o freio para vir alguém lá descer o sarrafo para eles aprenderem e voltar para Deus? Olha a Bíblia. Quantas vezes isso aconteceu? E qual o pai, qual a mãe que corrige o filho com alegria? Às vezes a gente está corrigindo e está doendo mais na gente do que nele. Vejo só Melzinho, quando ele faz carinha de choro e eu corrigi ele. Graças a Deus nunca precisei bater, não faço isso.
Mas às vezes aquela palavra mais firme já faz carinha de choro. Eu falo, meu Deus, podia ter diminuído 2 tons, 3 tons. Mas às vezes é necessário corrigir, porque a Bíblia diz que a estultícia, ou seja, a tolice, está ligada ao coração da criança. E a vara da disciplina o afastará dele. E a vara ali não é bater só, não. É você instruir de forma firme, para não deixar que ele enverede para coisas erradas. E se enveredar para coisas erradas, não foi porque eu não ensinei, ou porque a Rosângela não ensinou. O governo de Deus, meus irmãos, é algo maravilhoso. Sabe por quê? Ele quer produzir bem. Olha o versículo 14, o finzinho. Tanto vós, versículo 14, o finzinho, tanto vós, como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se o povo e o governante faz o que é certo, vai dar certo. Se o governante faz o que é errado e o povo faz o que é errado, como é que vai dar certo? É simples assim. Por isso que eu digo que tem hora que a palavra de Deus só volta a desenhar para a gente. Porque falta de falar, tá, você entendeu? Está claro aqui? Eu acho tremendo, porque Deus está falando aqui através do profeta Samuel. Olha, toma cuidado, tema a Deus. O senhor Flávio falou agora há pouco, o que seria temer a Deus? É ter uma referência, respeito a Ele, de forma que você obedeça. Não adianta você falar que teme a Deus, mas você não obedece. Se você teme, você obedece. Se você não obedece, ainda que você fale que tem temor de Deus, você não tem. Simples assim. Não, pastor, mas eu temo a Deus. Mas na tua vida, como que isso é demonstrado? Você procura obedecer? Pastor, a gente falha. Eu não estou falando que não tenha falhas, querido. Eu estou falando se há um esforço da tua parte, uma dedicação da tua parte em fazer o que Deus agrada, em fazer coisas que Deus seja honrado. É nesse sentido que é o temor. Não é que você nunca vai errar, é que até mesmo no seu erro você vai falar, Deus, misericórdia, me perdoe. Você vai junto dele, em arrependimento e fé, buscando a cura, buscando mudança. O governo de Deus é fantástico, porque Ele quer nos fazer o bem. Não poucas vezes escolhemos salvadores da pátria, que não passam de homens ou mulheres, semelhantes a nós, pecadores, esperamos que eles tenham perfeição que nós mesmos não temos. Então, primeiro, o sucesso do governo depende da obediência a Deus. Pastor, a nossa nação inteira não obedece a Deus. Eu não falei a nação inteira. Você lembra da Sodoma e Gomorra? Tem que ler mais a Bíblia, irmão. Vem na escola bíblica, vamos aprender Bíblia. Se você não lembra, eu vou resumir a história. O irmão, o parente ali de Abraão, tinha ido lá para a região das campinas de Sodoma e Gomorra. E Deus falou, a maldade de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. E a gente vai lá e vai destruir. Abraão começou a interceder. Deus, mas se lá tiver 50, o Senhor vai destruir toda a cidade, vai destruir os 50 juntos? Fala, não, se tiver 50, eu perdoo 50 mil que tiver lá. Por causa daqueles 50, eu não destruo os outros. Sabe o que Deus está me ensinando ali? De que Ele freia por causa de 3, 4 a maldade. Ele deixa de punir a maldade de 1 milhão por causa de 3, 4 que estão ali. De punir, que eu falo, é descer o porrete em tudo. Ele dá lá os corretivos nas queiras. Muitas vezes a nação é abençoada por causa de alguns crentes piedosos e fiéis que estão clamando. E esse alguns pode ser você. Deus encontra em você um intercessor. Você ora por essa nação. E às vezes por tua causa, por tua oração, o mal, a mão de Deus, a correção de Deus não pesa tanto como tu poderia pesar sobre a nossa nação. Mesmo diante de tanta iniquidade, de tanta perversidade, de tanta blasfêmia, de tantas coisas horríveis, de tantas afrontas, de tantas legalizações malignas,
que tentam fazer em nossa nação. Aquele texto lá de Abraão, com Ló, Sodoma e Gomorra, me ensina isso. E para muitos, vocês acham que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de perversidade. Eu te digo, não. Vai ler os profetas menores. Você vai ver que a maldade de Sodoma e Gomorra era refletida até na perversidade. Mas a maldade mesmo que Deus condenou é que eles tinham fartura de pão e não repartiram com quem não tinha nada. É interessante você ver os profetas e ver qual foi a razão verdadeira da destruição. Ainda que existisse também perversão lá, não estou falando que não existia. Mas enfim, o texto está nos mostrando de que o Senhor governa sobre o mundo até mesmo através de governantes terrenos. E por causa do povo dele que está ali, não importa se é um no meio de 1000, ele pode aplacar sua ira por causa daquele um. Entendeu isso? Eu poderia citar vários textos aqui, não dá tempo. Mas você vê Deus tremendamente abençoando uma cidade inteira. Vamos falar da meretriz Raabe, uma prostituta. Ela e a sua casa foram salvas, porque elas demonstraram o temor de Deus. Ah, pastor, uma prostituta? Sim, uma prostituta. Mas Deus não pode salvar quem Ele quer? Só quem você quer? Deus salvou a casa dela, porque ela demonstrou temor de Deus. E olha o que diz o texto: se temeres o Senhor e servires e lhe atenderes a voz, e não fores rebeldes ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, bem será. Bom, mas aí o povo viu, e Samuel resolveu fazer um negócio. Falando, ó, já que vocês estão me descartando, vamos conversar um negócio aqui. Olha aí no versículo 17. Talvez você passou desapercebido, não notou? Era como se Samuel quisesse falar, olha, vocês estão achando que eu deixei de ser profeta, de que Deus não me usa mais, então tá bom. Quando está falando que eles estavam na época da colheita, significa época que não dava chuva. Porque o normal da época da colheita é que não seja época de chuva. Quem é da roça sabe disso. Que você espera que não chova para que você colha. Você espera na época de colheita chuva e trovoada? Não. Aquela chuva pesada derrubando tudo? Não. Olha aí versículo 17. Não é agora o tempo da cega do trigo, de colher o trigo? Samuel está falando, eu clamarei, pois, a Jeová, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Samuel está falando, Deus deu o rei e depois não mandou o castigo. Vamos entender, calma, vamos entender. Deus estava atendendo o pedido deles, mas mostrando o que vocês fizeram foi errado. Eu vou atender. Toma cuidado, às vezes Deus atende o nosso pedido, mas aquilo não é bênção não. Às vezes até para você se complicar. Toma cuidado. E aqui diz o seguinte: Samuel falou, eu vou orar e vai acontecer isso. Ah, vai nada. Olha aí. 17. 18. Então invocou Samuel o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Não é que ele ficou ali um mês, uns 6 meses até chegar o período da chuva e falar, e Deus respondeu. Não. Ele orou e caiu trovão, deu trovada, caiu chuva, e o povo falou, o que a gente fez? Fizemos errado. Talvez uma das virtudes que eu e você precisamos cultivar, preste bem atenção, talvez a principal virtude que a gente precisa cultivar na nossa vida é reconhecer quando é de voltar atrás. Voltar atrás não significa consertar. Às vezes você não vai conseguir consertar. Não dá para você voltar no tempo. Está feito. Mas voltar atrás, que eu falei, ir na presença de Deus e fazer isso aqui, ó. 19. Todo o povo disse a Samuel,
roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus. Olha, teu servo, Senhor teu Deus. Não está falando nem que era o Deus deles. Para que não venhamos a morrer. Porque a todos os pecados, a todos os nossos pecados, acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Eles reconheceram, pô, a gente fez muito mal, já estava vivendo errado, ainda pedimos um rei. Roga por nós, pede por nós. É interessante que o verdadeiro arrependimento de pecados trará bênção. Se arrependa, chore na presença de Deus, busque a presença de Deus, fala: Senhor, me perdoa, eu pensei isso, eu fiz isso, eu estou errado. Uma das virtudes que precisam ser cultivadas urgente no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é quebrantamento. Gente vivendo errado e nariz empinado, gente vivendo errado e achando que está na bênção, gente vivendo errado e querendo exigir coisa de Deus. Que isso? Arrepender-se. E se você não sabe como que é isso, eu vou desenhar: Senhor Jesus, eu estou errado, o Senhor está certo, me perdoa. Pronto. Se for de coração, está perdoado. Simples assim. Mas precisa. Olha o que o profeta disse. Verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho que é bom e reto. Samuel falou: mas como? Vocês acham que eu não vou orar por vocês? Eu já estou velhinho, já estou gagá, mas vou orar sim. Samuel já era velho aqui, já era idoso. E o povo falou: olhem por nós, eu vou orar sim, vou pedir para que Deus perdoe e vou ensinar para vocês até o fim da minha vida. Irmãos, quanto é bonito entender a semelhança de Samuel. E nós temos o intercessor. Nós temos alguém que ora por nós, que nos ajuda. Deixa marcado aí Samuel, vamos lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 é um texto muito lindo. Fala a respeito de Cristo. No versículo 13, eu vou ler a partir do versículo 11, presta bem atenção. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer diante de vós, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão de pecados, não há oferta para... E onde há remissão de pecados, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O que esse texto está falando? Que Jesus intercede por nós. Ele vai à presença do Pai e fala: eles são meus, eu os comprei, eu coloquei no coração deles a minha lei. É interessante que Samuel, Moisés, Elias são tipos no Antigo Testamento de Cristo. Se você quiser entender como que é essa questão do Antigo e do Novo Testamento, a transição do Antigo para o Novo Testamento, lê a carta aos Hebreus inteira. São 13 capítulos. Você pegar aí umas 2 horas, dá para ler tranquilo, até devagar. Enfim, o que esse texto está nos mostrando para a minha vida e para a tua vida?
é que a intercessão maravilhosa de Cristo, ela é para que a gente receba o perdão que a gente necessita por causa das coisas erradas que a gente faz. Pastor, eu não faço coisa errada. Ô irmão, vai diante da lei de Deus e vê se não tem nada mesmo. Quando a gente fala, pecador, levanta a mão, um ou outro levanta, talvez você não entendeu o que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada fala que todos nós somos pecadores, sem exceção, pastor, membro, tudo é pecador. A diferença de vocês que estão aqui para aqueles que ainda não conhecem a Cristo é que você já reconhece. E você buscou o perdão em Cristo. E é Cristo que te justifica, não é você. Quando a Bíblia fala que Ele vive para salvar totalmente e intercede por nós, lá em Hebreus 7, 25, Ele está querendo dizer, olha, Cristo te ama e continua, até hoje, a interceder por você. Ou seja, você tem acesso por meio de Cristo ao perdão. Busque. O que isso tem a ver com o governo de Deus? Vamos fechar aqui pensando numa coisa. Deus governa sobre os governantes da terra. Diz o Salmo 20, versículo 28, se eu não estou enganado. A Bíblia diz que Deus que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe o que significa isso? Que Ele governa sobre aqueles que governam. E que Ele é dono daqueles que acham que são donos. Em outras palavras, Ele é o soberano da terra. A Bíblia diz que é Ele que exalta, é Ele que abate. A carta aos Romanos fala que Deus constitui autoridades. E aqui autoridades não precisa ser necessariamente um crente, pode ser pessoa não crente, para governar e fazer a vontade de Deus. Seja abençoando o seu povo, seja corrigindo o povo. Ah, pastor, mas se o governante for ímpio, eu vou me dar mal. E quem te garante que o governante crente você vai se dar bem? Ou você acha que deixa de ser pecador no governo? É isso que eu quero te remover, se Deus me permitir nessa noite, remover do teu coração essa ilusão de que esse é o meu governante. Não, o Senhor é o meu governante. E que Ele governe a minha vida, governe o meu país, governe a minha casa, governe a minha cidade, através de quem Ele quiser. E que se for alguém para corrigir, que Ele alivie pelo menos para mim, que pegue leve comigo para a minha casa, porque Ele faz isso, viu? Você lembra da praga no Egito? A hora que chegava na casa do povo de Deus, o que acontecia? A praga comendo quente no Egito. Ah, tem o sinal do sangue dentro do cordeiro? O anjo da morte passava e não matava ninguém ali. Assim acontece também hoje. No meio de situações mais terríveis possíveis, às vezes Deus poupa a vida do seu povo. Também Deus pode te promover. Porque se você for, é promoção, não é fim. Se Deus decidir te levar, você vai já estar com Cristo. Mas Ele pode preservar a tua casa no meio de situações mais absurdas possíveis. Mas eu quero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, você entenda hoje. Se você não entende isso agora, entenda hoje. É Deus que vai prover na sua vida. É Deus que vai cuidar da sua vida. É Deus que vai te dar o que é necessário. É Deus que tem dado o que é necessário. Muitas vezes a gente fica reclamando porque a gente quer coisas que a gente gostaria, mas não o que precisa, porque o que precisa tem chegado. Para aí, não é verdade que Deus tem trazido para você o que Ele precisa? Às vezes a gente reclama, desculpa a palavra, barriga cheia, murmura, começa a reclamar e acaba sendo ingrato, sendo injusto com Deus. Meus queridos, eu encerro essa mensagem lembrando a vocês que o sucesso de uma nação e de seu governo não depende só de quem a pessoa escolhe, mas depende das ações nossas e da mão de Deus. Eu quero o governo de Deus na minha casa. Eu quero o governo de Deus na minha cidade. Eu quero o governo de Deus no meu estado, no meu país. Eu quero que Deus pegue quem estiver no governo, não importa quem, e use para a sua honra e a sua glória.
que aconteçam as coisas que têm que acontecer para o bem do povo. E eu vou orar por isso, e eu creio que você também tem que orar, porque a Bíblia diz que a gente deve orar pelas autoridades constituídas. Ah, pastor, mas então não devo votar? Opa, não falei isso. Não falei. Pelo contrário, estou deixando aqui muito claro, a gente não fala para você votar nesse nem naquele. Nossa igreja não. Nossa igreja não tem voto de cabresto. Mas nós falamos para você orar, pedir entendimento e votar naquilo que você entender que é o melhor para o teu país, para a tua casa, que defende pelo menos algumas ideias que sejam compatíveis com aquilo que você crê. Simples assim. E que você não entre em demanda com ninguém por causa disso, criando inimizade boba, que passou as eleições, você está aí de bico e a pessoa já está lá desfrutando do cargo. Tem uma música que fala: Deus sabe a nossa nação. Eu acho muito bonita essa música, especialmente esse pedaço. E talvez você tenha que pedir: Deus sabe o nosso coração. Deus, governa a minha vida melhor, porque às vezes eu não deixo o Senhor governar tudo, eu entrego e depois fico tomando de volta. É a questão, por exemplo, de empresa, de coisa. Deus está nas tuas mãos, daqui a pouco eu estou querendo resolver. Se a porta ele abriu, abriu. Se a porta fechou, fechou. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos aprender a ser crente na fartura e também na escassez. E a ter temor de Deus, tanto numa situação como na outra. Eu quero viver assim, e você? Eu quero falar: Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa. Me perdoe as vezes que eu achei que o homem ia resolver as coisas para mim. Me perdoe achando quando o presidente, o fulano, o ciclano ia ver meu lado. É só o Senhor para ver a minha questão. Só o Senhor. Aí Ele vai usar quem Ele quiser. Presta atenção. Ele vai usar quem Ele quiser. Até o ímpio. A Bíblia usou Nabucodonosor, usou Ciro, e fala que é meu servo. Não é que é servo no sentido de obedecer, é de ser usado por Deus. Aí a hora que ele se exaltou, Deus fez ele comer capim. Ele bateu demais, Deus não gostou. Era só para corrigir um pouquinho, ele bateu demais, Deus falou: você vai comer capim no tempo aí para aprender que você fez errado. Depois deu o livro Daniel, está lá no livro Daniel. E você? Voltando na pergunta do início: quem você quer que governe a tua vida? Declara Jesus como Senhor, como governante da tua vida. Ah, pastor, eu já fiz, faz de novo. Pastor, já fiz de novo, faz mais uma vez. Todo dia. Deus, se ontem eu falei, hoje eu quero de novo. Governa a minha vida, dirige a minha casa, abre as portas do negócio, que eu venha enxergar a porta que abriu e entrar, e a porta que o Senhor fechar, que eu não tenho que meter o pé. Eu não vou nessa não. Isso aí está fechado. Fique em pé, vamos orar. Meu Deus, em primeiro lugar, nos perdoe quando a gente ignora ou mesmo despreza o governo teu. Quando a gente tenta resolver do nosso jeito e nem te consulta. Ah, Senhor, perdoa quando a gente sofre as consequências da semeadura do pecado, da semeadura da desobediência, e ainda nos revoltamos contra Ti, meu Deus. Nos perdoe. Perdoe quando a gente espera tanto dos governantes e fazemos coisas parecidas. Criticamos tantos outros e às vezes encontramos coisas até na nossa conduta que são semelhantes, em proporção menores, mas são semelhantes. Deus, nos perdoe. Nos perdoe, Pai. Perdoe a igreja quando a gente acha que na nossa força a gente consegue.
Perdoe, Senhor. Purifica o teu povo. Purifica essa nação. Deus, não pesa a mão sobre o Brasil, não. Perdoa, Senhor. Perdoa tantos que não sabem o que fazem. Perdoa quando aqueles que se chamam pelo teu nome envergonham o Senhor, Pai. Perdoa quando os crentes não clamam o nome de Jesus. Quando param para discutir, mas não param para orar, meu Deus. Quando perdem tanto tempo em redes sociais, mas não conseguem passar 5 minutos orando, Deus. Nos perdoe, Deus. Perdoe quando a gente fala tanto com tantos, mas não fala contigo, que é o único que pode resolver a nossa causa. Jesus, tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso país, perdoa o povo do Senhor, perdoa a nossa igreja, perdoa aquele irmão, aquela irmã que nessa hora está quebrantado e clama a tua misericórdia. Vem, Senhor, governa a nossa vida. Vem, Senhor, dirige os nossos passos. Vem, Senhor, dá entendimento da porta que está aberta e daquela que o Senhor fechou. Abre as portas, Deus, para que teus filhos e filhas ganhem o seu sustento honestamente. E especialmente, meu Deus, que eles vejam a tua mão provendo, cuidando, da forma que o Senhor bem entender. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Quer sentar?